Carol, você gosta de polêmica, né? É água do mar ou água de RO mais sal industrializado? Vamos lá. Os dois funcionam, tá bom? Mas infelizmente a gente está no Atlântico. Mais uma vez, a gente não está no Indo-Pacífico. Então a água que a gente coleta nos nossos oceanos não é a água que está lá no ambiente recifal de onde os nossos corais vieram. Mas funciona? Funciona. Desde que você colete em um local que tenha pouca contaminação, que você conheça os parâmetros físico-químicos da sua água e faça as correções que sejam necessárias, tá bom? E que se observe a questão tanto da sazonalidade, períodos de chuva, períodos de estiagem, que podem ter alguma interferência em relação à salinidade da água, e presença de contaminantes, né? O Brasil ele tem uma influência muito grande dos rios, e os rios trazem não só matéria orgânica, minerais, mas trazem também, por exemplo, pesticidas, algum tipo de contaminação que tem aí no meio do caminho. A gente sabe, por exemplo, que as águas costeiras e principalmente as águas que estão próximas de portos, elas têm uma concentração muito grande de toxinas, de metais pesados, né? Que em grandes sistemas no mar ele vai ser diluído num volume muito grande de água, mas nos nossos aquários eles acabam acumulando e podem trazer problemas com o tempo. Também com relação à presença do plâncton, né? O plâncton ele tem uma parte boa, que assim serve como alimento para os nossos corais, para os nossos animais, mas tem a parte ruim também, porque a gente não controla o que tem no plâncton. Pode ter a presença de algum parasita? Pode. E se não souber também armazenar o aquário, esse plâncton pode simplesmente morrer e aumentar o nível de nutrientes, aí aumentar a amônia, por exemplo, da água, se você tentar estocar ela por muito tempo. Então tem, além de uma rotina boa de coleta, de testes, de preferência faça um ICP dessa água que você coleta, para poder saber quais são os parâmetros e fazer as correções que sejam necessárias. Também tem um bom esquema de filtragem, de armazenamento, para não ter nenhuma surpresa em relação ao que pode estar vindo aí, ou a água está piorando a qualidade depois que você tenta estocá-la. Qual que é a vantagem do sal sintético com água de RODI? Primeiro, se você tiver um bom filtro RODI, a chance de você ter algum contaminante é muito pequena, tá bom? Porque o filtro retira esses metais, esses poluentes aí da água doce. E aí quando você faz a reconstituição com o sal, se for um sal de boa qualidade, você vai ter um bom equilíbrio e uma boa estabilidade de parâmetros. Os bons sais, eles vêm com uma análise de CPT que te dão uma previsibilidade do que você vai ter na sua água salgada depois que reconstituí-la. Você já sabe se está próximo do que você deseja e também dos parâmetros que você tem dentro do seu aquário, então isso te evita surpresas, tá bom? E outra questão, por exemplo, eu moro em Minas Gerais, aqui se eu for coletar água, só se for na Lagoa da Pampulha, né? Não vai dar muito certo. Então assim, pra gente que mora longe dos oceanos, o sal sintético viabiliza a gente ter um aquário de água salgada. Como é que eu manteria um aquário desse aqui com água do mar se eu estou a 800 quilômetros do oceano? Então assim, o sal sintético ele é muito válido também por esse sentido. O próximo tema é a respeito dos peixes nacionais, tá? Primeiro vamos entender por que a gente tem menos peixes nacionais no mercado em relação ao Indo-Pacífico. Basicamente por causa de quantidade, né? O Atlântico ele é um oceano muito novo e por ser muito novo ele tem uma diversidade muito menor de animais, tanto de peixes quanto também de corais. Enquanto a gente está falando de milhares de peixes recifais no Indo-Pacífico, no Atlântico a gente está falando de algumas centenas. E para vocês saberem também, o Indo-Pacífico tem 4 vezes mais corais do que o Atlântico. Tanto que os nossos biótopos, né, os nossos aquários, são basicamente aquários do Indo-Pacífico. A gente tem muito pouco animal aqui do Atlântico. O Atlântico basicamente é formado por gorgônias, por esponjas, alguns corais ou antídeos, coralimorfos, e pouca diversidade de outras espécies de corais, LPS, assim, coral-fogo, pouca quantidade, mas tem alguma coisa no Atlântico. E em relação a peixes, a mesma coisa, né? A gente tem uma diversidade muito menor aqui no Atlântico. E infelizmente, boa parte dos peixes do Atlântico, os que são mais bonitos, nem são reef safe, né? Acabam sendo predadores de corais, como por exemplo os grandes anjos, né? O ciliares é maravilhoso, mas come corais, fica muito grande e também é relativamente agressivo mesmo para um anjo. O paru, né? O anjo frade, o Pomacanthus arcuatus, né? Que é o paru branco, também são anjos que ficam muito grandes e também não são reef safe, mas são muito bonitos também. A gente tem outros peixes que também são bonitos, mas que crescem e que são predadores, por exemplo, de peixes pequenos e de camarões.
como o apogon, né, o apogon americanos, que é bem vermelhinho, mas come camarão e tem hábito noturno. A mesma coisa com relação aos olhos de cão, né, o miripricis, que também, esses aí até crescem um pouco mais do que o apogon e também comem camarões e peixes pequenos e também tem hábitos noturnos. A gente tem alguma coisa de donzelas, por exemplo, a Stegastes pictus, né, que é muito bonitinha, juvenil, mas cresce, acaba ficando bem escura, perdendo a sua beleza e é bem agressiva. Outra que é muito agressiva também, muito bonita, juvenil, a Chrysurus, né, e que também quando fica adulto perde a beleza, ela perde a maioria daquelas pintinhas azuis que ela tem e também é muito agressiva. Outro peixe que é muito agressivo, também bonito, mas também não é totalmente reef safe, porque pode atacar invertebrados, o talassoma, né, principalmente o talassoma noronhano. Mas a gente tem, por exemplo, alguns alíqueles, o alíqueles brasiliensis, ele é muito bonito. O radiatus também é bonito, acaba que eles crescem muito, né, então não são para aquários pequenos. A gente tem a maculipina, que é um wrasse bastante útil para predação de planárias, mas que, tá bom, não é tão bonito assim, mas é bem útil. Outras opções aí, vamos falar dos cirurgiões nacionais, né? A gente tem o baianos, tem o quirúrgos, que o quirúrgos não é tão bonito, o baianos já é um pouquinho mais bonito, mas que ficam grandes. E outro que é mais bonito ainda, mas também cresce bastante, né? Seria o cerúleos, né? Que pequenininho, amarelinho, é lindo. Depois tem aquela fase de transição azul com o rabo amarelo lindo e azul vira uma panela desse tamanho, mas também é muito bonito. Infelizmente não é para qualquer aquário por causa do tamanho que ele atinge. Em relação aos gramas, né? Os gramas são uma opção muito interessante para aquários marinhos. Tem o Holy Grail, né? O mais bonito deles, que é o De Jong, que é endêmico de Cuba, mas que infelizmente custa 1 rim e 2 córneas. Tem o Loreto, né? Caribenho, que está sendo reproduzido aqui no Brasil pela Biomarine, que é uma opção muito legal, muito bonito. E a gente tem o Brasiliensis, que também é bonito. Infelizmente ele tem a questão do endemismo e do risco aumentado de extinção, e por isso é um peixe que não é permitido a coleta, mas felizmente ele é reproduzido, por exemplo, pela Tanganica, pelo Ivan, lá no Nordeste. Ele até me mandou um de presente, muito obrigado, tá lindo aqui, Ivan. Então assim, se você quer um grama brasiliensis, lembre de procurar um que seja de cativeiro e exija a nota fiscal dele, tá? A gente tem alguns blênios, por exemplo, o blênio macaco verde, que é um peixe que não é muito bonito, mas ele é útil, porque pode comer a epitase, pode ajudar no controle de outras pragas, de algas. A gente tem o blênio macaco, né, que é bonitinho, mas muito agressivo, infelizmente. A gente tem os góbios de areia, né, que também são interessantes, dá para colocar também, não nada muito bonito assim. Então, que a gente vê que acaba a gente ter uma diversidade menor de peixes no Atlântico e também não são tão bonitos quanto aqueles do Atlântico, né? A gente não tem tanta variedade de peixes tão bonitos quanto essas do Indo-Pacífico. Acaba que até por isso os nossos aquários, em sua maioria, são biótopos do Indo-Pacífico com alguma coisa muito pontiforme, né? Muito isolada aí de algum animal que seja do Atlântico. Mas para quem tem interesse em peixes nacionais, eu dou 2 dicas, tá? A primeira delas, existe um guia do IBAMA, que é um guia para peixes ornamentais do Brasil, tá? Peixes marinhos ornamentais do Brasil, em que ele coloca uma lista dos peixes que são passíveis de se colocar no aquário, coloca algumas características deles, e aí é bem interessante como um guia, tá? Eu esqueci de falar das miriquites, né? Que aí também, assim, tem seus benefícios e suas desvantagens, mas é um peixe super exótico, super interessante. Então dá uma olhada nesse guia do IBAMA, ele é bem legal para quem quer ter algum peixe nacional, serve até de inspiração para você poder escolher qual que você quer. E lá já fala, por exemplo, o brótula negra, né, o Stiphnobrótula latebrícola, corre dele, tá? Ele dificilmente sobrevive em aquário, de hábito noturno, não aceita dieta, só come animal que tem assim na natureza e a gente não consegue alimentá-los em aquários. E a segunda dica, né, depois dessa viajada aqui, comprou um peixe nacional, quarentena ele bem, tá? E de preferência medica. Por quê? Não é que o peixe nacional tem uma maior propensão a ter parasita do que o peixe importado. Eu costumo brincar que o peixe importado ele passa por uma seleção artificial, né? Entre ele ser capturado, ficar em estoque no pescador, levar para o distribuidor, ficar em estoque, ser exportado, chegar na importadora aqui no Brasil, depois ir para a loja, acaba que só os fortes sobrevivem, né? Então ele sofre um tipo de seleção aí, porque aqueles que estão mais doentes, com uma carga parasitária alta, acabam morrendo. Ou eles só recebem algum tipo de tratamento para poder reduzir a carga parasitária.
Já o peixe nacional, ele acaba que ele vai direto do pescador, muitas vezes para o lojista e depois para você, aquarista. Então ele não passa por um processo de seleção, não passa muito por quarentena, por medicação. Então é mais provável que ele chegue até a loja com algum parasita, portando algum tipo de parasita. Não que o importado não seja importante quarentenar, tá bom? Eu considero que todo peixe deve ser quarentenado e eu defendo que seja uma quarentena com medicação, porque 25% das vezes a gente consegue identificar o parasita só por olhar. Os outros 75% só se fizer biópsia de brânquia e raspado de pele, de escamas, que é uma coisa que o aquarista comum, a gente no dia a dia não faz para analisar em microscópio, tá? Então assim, eu acho que todo peixe deve ser quarentenado, todo peixe deve ser medicado e principalmente o peixe nacional. Então fica aí a dica, eu acho que a gente tem boas opções nacionais, o preço é muito interessante, infelizmente o preço do peixe importado aumentou demais, não só por causa da questão financeira que a gente comentou na primeira pergunta, né, que a nossa moeda está muito fraca em relação ao mercado internacional, mas também porque o frete aumentou muito depois da pandemia. O frete ele é dolarizado, ele é por volume, por peso, então imagina que para importar um peixe, além do peixe, você está pagando o frete da água, né, que esse peixe vem junto, e isso acabou encarecendo demais o preço deles e tornando ele muitas vezes não acessível para todo aquarista. Mas a gente tem opções nacionais e também tem opções de peixes que não são nacionais, mas são criados em cativeiro aqui no Brasil, peixes do Indo-Pacífico, mas que são passíveis de criação, por exemplo, da Biomarine, da Ecorrife, da Aquasmart. Então a gente tem opções aqui no Brasil, da própria Tanganica que eu falei, eu vou acabar esquecendo alguém, desculpa para quem eu esqueci de citar, tá bom? Mas a gente tem ótimos criadores no Brasil com peixes aí com preços. Essa próxima pergunta é sobre como preparar peixes sensíveis para poder colocar no aquário, como saber quando está na hora de colocar. Bom, essa pergunta ela vale para todos os peixes em geral, né? Para mim, todo peixe novo que você adquirir, o ideal é que você faça uma boa quarentena dele, tá? Então, que você tenha um sistema à parte para poder deixar esse peixe isolado por um tempo, principalmente esses peixes mais sensíveis, até que ele esteja alimentando bem, aceitando bem algum tipo de dieta, nem que seja alimento congelado, que ele esteja bem gordinho. Uma forma de você saber se o peixe está bem nutrido ou não é olhando a cara dele. Se ele tiver com a face, né? A gente chama de a bochecha do peixe, estiver muito magra, estiver para dentro, isso mostra uma perda importante de peso dele, tá? Mais importante do que olhar a barriga em si. A barriga é uma coisa mais imediata, a carne no rosto do peixe, na face do peixe, é o que mostra como é que está a nutrição ao longo do tempo. Eu sou favorável também que o peixe, quando vai para a quarentena, você de preferência faça algum tipo de tratamento, alguma medicação para ele, tá? Pode ser desde um tratamento mais suave, tipo uma hipossalinidade, manter a salinidade, a gravidade específica do aquário em 1,009. Pode ser usar uma cloroquina, 20 mg por litro, se for uma quarentena só com água, vou fazer 10 mg por litro de dose de ataque, mais 1 mg por litro por dia, se o aquário tiver algum tipo de substrato, rocha, ou alguma mídia ciclada, né, porque o biofilme, a bactéria, ela consome essa cloroquina, ou usar o cobre, né, que aí você pode manter uma concentração em torno de 0,3, e aí esses tratamentos, deixar o peixe ali pelo menos de 2 a 3 semanas em tratamento para tirar qualquer tipo de parasita dele. Aí sim, o peixe tratado contra parasita, alimentando bem, e se você quiser ainda bem tratado em relação a parasitas intestinais, usando aí ou um Prasipro, a gente até lá no canal no Reef Show tem ensinado a fazer o Prasipro caseiro, ou se você quiser um tratamento mais complexo, que é um pouco mais agressivo para o peixe, mas pega todos os tipos de parasitas intestinais, usar um febendazol, né? Aí você vai estar com o peixe em condições de ir para o seu aquário. Tá em condições, mas não solta ele de uma vez no aquário. Olha a quantidade de cirurgião que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Tem um powder blue, tem sorral, tem uns bichinhos bem bravos aqui. Então como é que você faz? Você precisa ter uma divisória ou ter uma caixa de aclimatação para poder colocar esse peixe, para ele ficar isolado também dentro do seu aquário dos demais. E aí você deixa ele aí por alguns dias, algumas semanas até que não tenha nenhum sinal de agressividade, para aí sim soltar esse peixe. E de preferência solte ele num dia em que você vai ficar o dia inteiro dentro de casa. Porque se por um acaso ele tiver sido agredido, tiver os outros peixes acuando ele, você consegue separá-lo novamente para poder protegê-lo. Bom, vamos falar a respeito de método de ciclagem, né? Método tradicional versus os métodos acelerados. Basicamente, historicamente, o que a gente utilizava era substrato colonizado e principalmente as rochas chamadas rochas vivas, né? Que foi o que talvez tenha mudado mais a história do aquarismo desde a época do método Berlim.
Rocha viva, basicamente eram rochas que a gente já trazia colonizadas do mar. Aqui no Brasil utilizava muito as rochas de Guarapari ou as rochas de Recife, que já vinham cheias ali de colônias de bactérias que faziam o ciclo do nitrogênio para a gente. Além disso, elas vinham também com algas, às vezes vinham com Ectasia planária, mantis shrimp, vinha com caranguejo, tudo sem imaginasse. Mas trazia toda uma diversidade de seres para os nossos aquários, não só bactérias, mas também esses microcrustáceos que a gente quer ter dentro do nosso aquário. Essas rochas, elas sumiram do mercado, depois foram proibidas as coletas. Basicamente, hoje a gente tem uma empresa só no Espírito Santo que tem autorização para poder retirar a rocha viva do mar, tá? Depois que isso aconteceu, começou a ser substituído por rochas que são ou vêm secas, são importadas, ou são rochas que são sintéticas, né, que são artificiais. Quando a gente pega essas rochas que estão secas, mais um substrato que está seco, ele não vem então com essa microvida, né, com essa microfauna que a gente precisa, e principalmente com as bactérias do ciclo do nitrogênio. E aí a gente precisa de alguma forma inocular nelas essas bactérias, e também de preferência as arqueias e até esses microcrustáceos, né? Num ponto de vista mais clássico, o que você pode fazer? Você pode pegar então essas rochas, um pouco de substrato ou mídias que você vai utilizar no seu aquário e botar no SAMP ou dentro do display de um aquário já maduro. Claro que o ideal é que você saiba que esse aquário não tenha nenhum tipo de praga, né? Porque senão você já vai trazer para o seu sistema alguma coisa ruim. Já pensou você colocar ali num aquário que tem ictio, ele já vem com cisto, ou colocar num aquário que tem epitase, já vem com a colônia de epitasias, ou briópsis. Então é exatamente esse medo da rocha ou do substrato vir com algum tipo de praga que fez com que muita gente partisse para o uso de bactérias que estão em potinhos, né? Essas bactérias industrializadas. E que basicamente o que elas fazem para a gente é formar essas colônias iniciais, né? Dar o start nessas colônias que vão fazer o ciclo do nitrogênio. Uma vantagem, né? Na verdade, duas. Essa de você não precisar trazer nada de um aquário que você tenha dúvida sobre a segurança, né? E a segunda vantagem é que você pode colocar uma quantidade enorme de bactérias e com isso acelerar a ciclagem do seu sistema. Eu particularmente não gosto, tá? Eu acho que acelerar a ciclagem vai contra os meus princípios de que o aquário, o primeiro ano é a fase mais difícil do aquário. Então você não quer acelerar as coisas porque você quer que o aquário vá se desenvolvendo aos poucos, vai entrando em equilíbrio, tá? Muitas vezes que a gente vê a pessoa tentando acelerar demais, colocar muito peixe, muito coral de uma vez, acaba resultando em algum tipo de problema. Então eu prefiro uma ciclagem mais lenta. Mas essas bactérias em garrafinhas, elas possibilitam que você coloque muito e consiga já acelerar essa fase. Mas elas não são necessárias. Se você, mais uma vez, conseguir substrato colonizado, rocha colonizada, mídia colonizada, usar, por exemplo, uma lama colonizada igual o Life Source da Aquaforest, você vai estar trazendo as bactérias, as arqueias, os microcrustáceos, o que você precisa para poder fazer o start, né, o inóculo dos microseres que o seu aquário vai depender para poder ter uma vida longa, fazer o ciclo do nitrogênio e também entrar em um equilíbrio biológico, tá? Mais uma vez, o que o camarão faz e que você também consegue com um peixinho fazendo cocô, ou usando até mesmo um cloreto de amônio, um bicarbonato de amônio, ou colocando um pouquinho de ração, é só colocar alguma matéria orgânica em decomposição para gerar a amônia, tá? E cuidado, não exagera, tá? O ideal é que a concentração de amônio durante a ciclagem não ultrapasse 5 ppm. Você quer saber por quê? Dá uma olhada aqui no meu Instagram, que eu tenho alguns vídeos a respeito de ciclagem, lá eu explico, tá? Mas, mais uma vez, dá para fazer um aquário com ciclagem tradicional? Claro, por décadas a gente fez assim. A gente só não faz hoje por causa de disponibilidade mesmo de rochas vivas. Bom, em relação a isso, se o hobby é predatório, vai ser uma tapa de luva na cara de nós aquaristas, né? Mas eu preciso falar. Até porque antes de aquarista eu também sou mergulhador, né? Então eu estou acompanhando os recifes de corais, já viajei em vários ao longo do mundo e posso afirmar que os recifes de corais estão morrendo, tá? Mesmo locais que antes eram considerados como protegidos, como Rajampá, os corais aqui do Brasil, né, que era considerado um refúgio no Atlântico Sul, o que a gente está vendo é que mesmo esses locais estão branqueando, os recifes estão morrendo. E o nosso hobby ele é predatório, porque a gente retira animais da natureza, a gente retira corais e retira peixes, além de vertebrados, tá bom? O que a gente tem que fazer é reduzir ao máximo esse nosso impacto, tá?
Por quê? Porque se o recife de coral entrar em extinção e a gente contribuir também para essa extinção, basicamente o nosso hobby, como ele é hoje, vai acabar. A gente vai ter basicamente alguns poucos animais que são procriados em cativeiro. E não é isso que a gente quer. Aliás, nenhum aquarista quer ver o recife de coral em extinção, tá? Todos nós, mesmo quem não mergulha, sonhamos em um dia mergulhar e ver o que a gente tem dos nossos aquários também na natureza. Existe uma máxima que fala, a gente só protege aquilo que a gente ama. Eu acho que poucas pessoas amam tanto os peixes, os corais, quanto nós que somos aquaristas, tá? Mas vamos lá, como é que a gente consegue reduzir o nosso impacto, a predação do aquarismo em relação à natureza? Primeiro, dando preferência para animais que são criados em cativeiro, né? A gente chama de reprodução ex situ em aquários. Então, a aquicultura de corais e a aquicultura de peixes ornamentais marinhos, e mesmo com a maricultura, né, que apesar de ser feita no mar, também é feita de uma forma sustentável. Mesmo aqueles animais que são coletados, que a gente não consegue de aquicultura, a gente também consegue reduzir a nossa predação. Como? Dando preferência por empresas que sejam sustentáveis. Ou seja, sempre compre um animal que venha de uma empresa conhecida e que pratique políticas de sustentabilidade. Não utilizem, por exemplo, métodos destrutivos, como, por exemplo, o uso de cianeto, né? Infelizmente, ainda hoje, no século XXI, a gente sabe que existem empresas, existem pescadores que fazem coleta de animais com cianeto. Além de matar o peixe que está vindo, ele também faz uma destruição gigantesca no recife de coral, tá? E também, utilizando os nossos aquários como ferramenta de conscientização. Mais uma vez, a gente ama os nossos peixes em corais, então a gente precisa divulgar a importância deles para a população. Acredite, tem muita gente que não sabe que coral é vivo, que coral é um animal. Tem muita gente que não sabe que os recifes de corais estão entrando em extinção na natureza, que acham que tudo é fake news, tá? E a gente, como amantes do aquarismo, precisamos divulgar que isso tudo está acontecendo. Até porque se os recifes de corais acabarem na natureza, o nosso hobby, como ele é hoje, ele também vai entrar em um processo de fim, tá bom? A gente vai ter só algumas espécies que são, mais uma vez, procriadas em cativeiro. E aí, cara, esquece, esses corais são de pólipos únicos, tá? Tipo acantofilia, sinarina, escolimia. Hoje a quantidade disso produzida em cativeiro é mínima, tá? A quantidade absoluta que a gente tem, a maioria absoluta, é coletada na natureza, assim como também a maioria dos peixes que a gente tem. Então, assim, mais uma vez, o nosso hobby é predatório? A gente tem como reduzir isso e, ao invés de trazer só malefício para o recife de coral, também tentar ajudar na preservação? Tem. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer, tá bom? Então, vamos parar de comprar animais que são proibidos. A gente ainda vem em loja vendendo grama loreto, grama brasiliensis, né? Vendendo a estrela nacional, vendendo corais nacionais, crisuros, aquela donzelinha. Tudo isso a gente sabe que é coleta ilegal, tá? Então, assim, vamos deixar de querer comprar só aquilo que é mais barato e vamos investir naquilo que é sustentável. Vamos investir também nas empresas que fazem a criação dos peixes e corais em cativeiro, mesmo que seja um pouco mais caro, mas que a gente possa incentivá-los para que possa ter cada vez mais esses animais disponíveis para a gente no nosso mercado aquarístico e, com isso, o nosso hobby poder ser perene, né? Que ele possa se perpetuar. Bom, a próxima pergunta é se é possível manter um aquário sem skimmer, sem SUP. Claro, a gente sabe que é possível, a gente vê vários assim, principalmente pequenos aquários, né, nanos, em que são mantidos basicamente com filtros, hang-on, bombas de circulação, e aí dependendo muito mais de trocas parciais, né, numa frequência maior e num volume maior. Claro que em grandes sistemas vai ficando cada vez mais complicado, porque você vai precisar de um volume cada vez maior de troca de água, e eu não sei até que ponto isso se torna sustentável, né? Vamos supor, eu tenho 1.300 litros de água aqui. Já imaginou se eu não tiver um skimmer aqui, quanto que eu vou ter que trocar por semana de água? Ou seja, no final, o que eu vou gastar de água e de sal provavelmente vai ser muito mais caro do que eu comprar um skimmer. E assim, para mim, Júnior, eu acho o skimmer muito barato para o que ele te oferece. Sabe por quê? Porque se você comprar um bom skimmer, ele vai durar décadas. Eu tenho um skimmer comigo que está há mais de 10 anos funcionando, tá? Investi uma única vez e ao longo desses anos, olha tudo que ele me economizou de água, de sal e também de perda de animais por me ajudar a fazer uma boa exportação de nutrientes. Então, assim, é possível manter sem skimmer? Vale a pena? Bom, se em pequenos aquários, eu acho que você pode tentar manter sem.
Em grandes sistemas, eu pensaria 2 vezes antes de fazer isso, tá bom? E em relação ao SAMP, o SAMP nada mais é do que um local para você colocar os seus equipamentos e esconder eles, para que eles não fiquem no display. Você não ficar com um skimmer hang-on pendurado, um aquecedor aqui no canto. Então, assim, basicamente o que o SAMP faz é tornar o seu aquário mais bonito, esteticamente mais legal, porque tudo está escondido aqui embaixo do armário. Mas ele é essencial? Não, essencial ele não é, mas ele ajuda também bastante, assim como o skimmer. E aliás, um SAMP grande não só vai fazer com que você possa colocar mais equipamentos maiores, vai facilitar a sua vida em matéria de exportação, tá bom? Vai facilitar a sua manutenção, porque você tem mais espaço para poder mexer, e além disso, ele acrescenta ainda mais volume de água para o seu sistema, o que te ajuda a ter mais estabilidade de parâmetros. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de ICP, né? Mas para a gente poder entender se ele é essencial ou não, vamos entender o que é o ICP. O ICP ele é um exame que avalia os íons da água, ou seja, os parâmetros químicos da água. Ele vai te mostrar como é que é cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio, fósforo, manganês, vanádio, são vários íons que ele mostra. O ICP não mostra molécula, tá, pessoal? Então ele não serve para ver nitrato, fosfato, reserva alcalina. Mas ele vê como é que está a nossa reposição desses íons, tanto dos macro, dos micro, quanto dos elementos traços também da nossa água. E a gente sabe que alguns corais precisam desses microelementos em quantidades adequadas para poder sobreviver. Um exemplo de um LPS, né? A Goniopora. Até pouco tempo atrás, a Goniopora era um coral que não vivia mais do que 6 meses em aquário. O que mudou? A reposição de elementos traços, entre eles o manganês, né? Que ficou famoso. Para quem cria acróporas, né? SPS. A gente sabe que algumas cores das acróporas, aquele 5% a mais da cor, né, aquela cor extra ali da sua acrópora, ele só vai aparecer se você tiver uma reposição legal de elementos traços. Como é que você vai saber se a sua reposição então está adequada ou não? Só fazendo um teste. Qual teste que te mostra isso? O ICP, tá? Então veja, o ICP ele é para te dar um extra, para te ajudar a manter esses corais que são mais exigentes, para te ajudar a ter uma cor a mais nos seus SPS. Mas ele não é essencial nem obrigatório para poder manter um aquário vivo, os peixes vivos, os corais mais simples vivos. Então, por exemplo, se você tiver um aquário mais de soft, de LPS mais simples, SPS mais simples, talvez o custo-benefício do teste de ICP não seja tão vantajoso. Precisa sim dos testes caseiros, tá? Eu acho que assim, não dá para manter um aquário sem teste. A gente precisa de nitrato, fosfato, cálcio, reserva, magnésio. Ninguém vai no médico e quer saber se tem diabetes ou não sem fazer um exame de sangue, né? O médico não vai olhar na sua testa e falar que você tem colesterol alto, é só fazer um exame de sangue. Para o aquário é exatamente a mesma coisa, a gente só vai saber se as nossas reposições estão adequadas ou não, se a nossa água está adequada ou não, fazendo os testes da água. O ICP ele é um teste a mais, não é o teste obrigatório essencial, mas mais uma vez, se você tiver esses corais mais exigentes, ele vai te ajudar bastante. Ajuda também se você estiver tendo algum tipo de perda que não é explicável, entendeu? Então você pode fazer um teste para poder saber se está tendo algum tipo de contaminante ou não. Então, como ferramenta, eu acho o ICP muito interessante, tá? Desde que você saiba trabalhar com ele. Agora, eu ainda não vejo o ICP hoje nas condições da população brasileira como um teste para se utilizar de rotina, por exemplo, como tem acontecido nos Estados Unidos, na Europa, que alguns criadores de corais mais exigentes ou fazendeiros de corais, né, donos de empresas de aquicultura, estão parando com os testes caseiros e estão fazendo um ICP semanal ou mensal. Infelizmente, para a gente no Brasil, o custo ainda não é acessível para a gente poder chegar a esse ponto. Mas, em situações específicas, o ICP pode ajudar bastante. Agora é uma pergunta que vai gerar um pouco de discussão, tá? Porque assim, um aquário ele é habitável a partir do momento em que você não tenha nenhum tipo de substância, de contaminante ali dentro que vá matar os seus peixes e os seus corais, tá? Quanto tempo vai levar para isso acontecer no sistema? Depende. Depende de como você montou o seu aquário, depende do que você usou de equipamentos, depende de qual foi a qualidade da água, das rochas, do substrato. Depende se você usou rochas que já são colonizadas, substrato já colonizado, se você colocou mídias colonizadas, se você usou bactérias para acelerar o ciclo ou não, entendeu? Então assim,
Um aquário ele pode ser habitável desde o primeiro dia. Se você colocou já tudo maduro dentro do seu sistema e você colocou fontes de bactérias ali dentro e está acompanhando os níveis de amônia, nitrito, nitrato para não deixar chegar em nível que seja tóxico. Você já pode colocar um animal desde o início. Agora, isso significa que você já tenha a melhor condição para o desenvolvimento daquele animal desde o primeiro dia? Provavelmente não, tá? Porque, mais uma vez, o aquário depende de um tempo para poder amadurecer. E aí, principalmente animais que são mais sensíveis, animais que são mais frágeis, o ideal é que você espere o máximo de tempo possível para que o seu aquário tenha o mínimo de variação para poder colocar esse tipo, principalmente de coral, dentro do seu aquário. Animais que são mais resistentes, então, por exemplo, algum peixinho mais resistente, corais que são mais resistentes, se você tiver um bom equilíbrio de temperatura, de salinidade e não deixar os seus parâmetros variarem demais, você já consegue colocar ele de uma forma mais precoce. Se você me perguntar, Júnior, como é que eu prefiro? Eu prefiro deixar o aquário pelo menos uns 30 dias ciclando, sem animais, ciclando no escuro, e colocando aí algum tipo de matéria orgânica para gerar amônia, colocando bactérias, mídias colonizadas, substrato colonizado, rochas colonizadas, deixar o aquário ter essa colonização inicial para aí sim poder colocar algum animal. Mas isso é uma preferência própria. Eu sei que tem como ser mais rápido, assim como você pode demorar mais tempo também. Bom, vamos falar de controvérsias de iluminação, né? Mas antes de falar sobre o meu ponto de vista, eu vou usar uma frase do Sanjay Joshi. Quem não conhece, ele é um professor universitário americano que mantém aquários por décadas lá, uma das pessoas mais respeitadas no mundo a respeito de estudo de iluminação para aquários. E ele tem uma frase que fala, um fóton é um fóton. O que isso quer dizer? Que o seu coral ele não consegue saber se a sua luz está vindo de LED, de T5, de HQI, de compacta, de plasma, ou de qualquer que seja a fonte luminosa. Para o coral, o que importa? Ele importa se a luz está chegando numa intensidade adequada, se ela está chegando num espectro adequado e se a luz está espalhando no coral como um todo, ou seja, se ela tem uma dispersão adequada para aquele coral, tá bom? Independente de qual seja a fonte. Claro, cada tipo de iluminação tem as suas vantagens e desvantagens. Vamos colocar assim as três principais, né? Qual que é a vantagem da HQI? Espectro completo, tá? Qual que é a desvantagem da HQI? Ela esquenta demais, ou seja, a eficiência luminosa dela é ruim porque ela perde muita energia na forma de calor e vai esquentar muito o seu ambiente, o seu aquário, você vai gastar energia também para poder resfriar o seu aquário, tá bom? Depois as T5. O que as T5 tem de vantagem? T5 é plug and play. Você colocou, acendeu, ela já tem uma área muito grande, porque você cobre o aquário inteiro de T5, então a luz já ilumina todos os seus corais por todos os ângulos, ela já vem no espectro correto, se você colocar na potência adequada, já vai ter intensidade adequada, então talvez a T5 seja a luminária mais fácil de colorir corais. E aí eu estou falando inclusive de acróporas, tá? Tanto que você vai ver lá fora muita gente utilizando o T5 para poder colocar e colorir aquários de SPS. Qual que é a desvantagem da T5? Durabilidade, né? Se você quer manter com T5, você vai ter que trocar ela assim, em média, uma vez por ano você vai ter que trocar a sua T5. Tem gente que troca com mais frequência, com 8 meses, tem gente que deixa até 1 ano e meio as T5, mas você vai ter que trocar, tá? Hoje está muito difícil conseguir opções de T5 no mercado, mas felizmente a gente ainda tem a ATI, né, que é uma ótima marca que produz e que é importada aqui para o Brasil, para quem quer usar T5 nos aquários. E aí vamos falar a respeito do LED, né? O LED gera muita controvérsia porque o LED é uma coisa mais nova no aquarismo. Qual que é a vantagem do LED? Por que o LED ele chegou assolando no mercado? Porque o LED ele tem uma eficiência luminosa muito boa, tá? Então, se você considerar lumens, ou seja, a quantidade de luz produzida por watt, por gasto energético, ele talvez seja a fonte luminosa, né, com melhor eficiência na produção de luz. Ou seja, custo-benefício, ele vai te dar mais luz, gastando menos energia, gastando menos dinheiro, então esquentando menos o seu ambiente e também o seu aquário, tá bom? Desvantagens do LED. Custo. Ele é caro, uma boa luminária de LED é cara, tá?
E o segundo problema do LED, que na verdade é um benefício ao mesmo tempo que é um problema. O LED ele é customizável, tá? Ou seja, você consegue colocar a sua luminária com a luz da forma que você quiser, tanto em cor quanto em potência. Essa customização ela é legal porque você consegue colocar do jeito que te agrada melhor, mas da mesma forma ela gera uma dificuldade adicional para o aquarista, porque a maioria das pessoas não sabe fazer esse ajuste luminoso, e aí pode fazer um ajuste inadequado e com isso não ter uma iluminação boa para os seus corais, tá bom? O LED tem um outro problema, que foi da forma como o LED chegou, tá? Por causa do custo e por ele ser muito eficiente, no início se acreditava que você poderia ter uma luminária pequenininha iluminando uma área muito grande, entendeu? Por quê? Porque ele tinha intensidade e conseguia um espectro legal. Só que não estavam avaliando a questão da dispersão da luz, tá? A luz ela está vindo de um local só, enquanto que o ideal, como a gente viu com o T5, é que a luz venha de diversos pontos e incida sobre o seu coral de todos os ângulos. Então aquela ideia inicial de ter poucos LEDs para iluminar uma área muito grande, isso caiu por terra e fez com que no início o LED não fosse tão bem sucedido e muitas pessoas se frustrassem com o uso do LED. Se você olhar aqui, ó, por exemplo, só nesse cantinho aqui eu tenho 3 Aqua Illumination e 2 barras do Orphec. Do LED cá eu tenho mais 3 Aqua Illumination e 2 barras do Orphec. Então esse é um detalhe em relação aos LEDs que mudou de uns tempos para cá. É você ter mais luminárias, mais LEDs, trabalhando numa potência menor, até para poder aumentar a durabilidade desses LEDs, tá? Se você pegar uma boa luminária e colocar ela trabalhando com uma potência mais baixa, com aquele LED com folga, ele vai durar aí vários anos sem você precisar trocar, tá? Mas significa que você precisa de um investimento inicial maior para ter mais luminárias dentro do seu aquário. Então, qual que é a desvantagem do LED? Custo, tá? Sobre o LED fazer mal, mais uma vez, o coral não sabe que a luz está vindo do LED. O LED só vai fazer mal se você colocar ele no espectro inadequado, numa potência inadequada. Então, por exemplo, qualquer que seja a fonte luminosa, não somente LED, se você tiver um espectro errado, por exemplo, a gente sabe que a luz vermelha, se você incidir ela com uma intensidade muito grande dentro do coral, o vermelho é capaz de lesar o tecido do coral, causar fotoinibição, causar perda tecidual. Já tem testes que mostraram isso. Mas isso significa que é do LED? Não, significa de qualquer tipo de fonte luminosa, tá? Então, mais uma vez, se você tiver intensidade adequada, espectro adequado e dispersão adequada da luz, independente de qual seja a sua fonte, vai funcionar. Bom, basicamente quando a gente fala de bactérias em aquários marinhos, a gente poderia falar de alguns tipos diferentes. O primeiro delas seria o uso de bactérias para fazer o ciclo do nitrogênio, tá bom? E aí a gente pode dividir em nitrificação e desnitrificação, tá bom? A fase inicial e a fase final do ciclo do nitrogênio. Quando a gente faz a ciclagem do nosso sistema, a gente pode utilizar, então, inocular produtos com bactérias para poder fazer essas colônias iniciais. Então, por exemplo, a Aquaforest tem o BOS, tá? O BOS basicamente são essas bactérias iniciais para poder fazer as colônias iniciais do seu sistema. Quanto que você utiliza elas? Quando está montando o aquário e você não está utilizando rochas vivas, substratos vivos, você precisa de alguma forma inocular essas bactérias para fazer o ciclo do nitrogênio, tá? Ou então, quando você tiver alguma coisa no seu sistema que cria um desequilíbrio que possa acometer as suas colônias bacterianas. Um exemplo clássico disso, quando você utiliza antibiótico dentro do seu aquário, né? Tem gente que gosta de usar antibiótico dentro do aquário. Como médico, eu falo que isso é um desastre, tá? Tanto de um ponto de vista de saúde pública, como também para o impacto que isso causa no seu sistema. As bactérias, em geral, vão sentir o efeito do antibiótico. A gente não consegue usar um antibiótico para tratar só uma espécie de bactéria dentro do nosso aquário. Ela vai fazer um estrago em tudo, inclusive no seu biofilme. Então, nesses casos, você pode usar essas bactérias que servem para fazer a ciclagem inicial, o inóculo do ciclo do nitrogênio, também para repor as bactérias que você perdeu quando fez uso de um antibiótico, tá bom? A segunda parte do ciclo do nitrogênio seria a desnitrificação. E aí a gente está preocupado principalmente quando você vai querer tirar o excesso de nitrato da sua água, né? Está acumulando nitrato, está acumulando escórias e você precisa exportar isso. E aí você pode usar bactérias e também fontes de carbono que tenham um efeito de fazer a bioassimilação. Ou seja, eles usam esse nitrato, né, para poder se multiplicar e também para poder gerar energia, e com isso eles retiram da água do aquário.
Aí existem produtos próprios para isso, como eu falei, fontes de carbono e também produtos de bactérias que têm esse efeito. É o que a gente chama de bactérias detritívoras, né? Vamos colocar aí, seria, por exemplo, usar o -NP-Pro, que é a fonte de carbono da Aquaforest, e o ProBioS, né? Ou o ProBioF, que seriam essas bactérias detritívoras da Aquaforest. Quando você utiliza isso, então, quando você tem um excesso de escórias, o seu nitrato está muito alto, você não consegue controlar e de alguma forma você precisa exportar, tá bom? Qual que seria outra forma de bactéria que a gente tem para poder usar no nosso sistema? São as bactérias que a gente vai utilizar para poder competir com alguma coisa e para poder causar uma diversidade bacteriana nos nossos aquários. Então, por exemplo, é muito comum em aquários no primeiro ano, aquários que estão iniciando, a gente ter problemas com ciano, problemas com dinoflagelados. Isso tudo acaba advindo da falta de diversidade microbiana. E aí a gente pode usar então produtos que vão tentar competir com ele, colocando cepas de bactérias e também de outros seres, né, para poder criar essa competição e tornar o ambiente menos propício para essas pragas. Aí, por exemplo, a Aquaforest tem o Life Source, que a gente pode usar nesse sentido, e outras empresas têm, por exemplo, o Soil Control da Tropic Marine. Basicamente é isso, são bactérias que você utiliza para competir com o mesmo sítio de colonização de cianobactéria, tá? E aí existem também as bactérias que a gente chama de prebióticas, né? Que seriam probióticas. Seriam bactérias que a gente utilizaria para poder ajudar na saúde dos animais. Em matéria de corais, só existe uma bactéria probiótica que foi descoberta até hoje pela ciência e ela ainda não está disponível para os nossos mercados aquarísticos, tá? Mas a gente tem probióticos para poder utilizar para peixes, tá? Basicamente é como se a gente estivesse ingerindo esses produtos para seres humanos que ajudam a regular a flora intestinal e com isso ajudam a melhorar a saúde dos animais. Existem também bactérias probióticas para peixes no mercado, tanto em sais, por exemplo, o Symbiotic, né, o sal da Tropic, ele tem esses probióticos, quanto também existem produtos para se utilizar na alimentação, na água do aquário, para poder colocar essas bactérias probióticas para os seus peixes. Que você pode colocar quando está tendo algum problema de doenças, né? E aí você pode colocar para ajudar a manter a saúde dos seus animais, tá bom? Agora, presta atenção, tá vendo como é que essas bactérias, elas são utilizadas quando a gente tem algum problema ou numa fase inicial do aquário? Então, assim, se você tiver um aquário bem montado, bem ciclado, se você utilizou rochas vivas, uma quantidade legal de rocha, de substrato, de mídia, tem um sistema equilibrado, você não tem um excesso de peixe, você mantém um bom controle dos parâmetros da sua água, você tem uma boa forma de exportação de nutrientes que não deixa acumular nitrato e fosfato dentro do seu aquário, essas bactérias elas se tornam desnecessárias. Não é necessário fazer uma reposição rotineira de bactérias dentro do seu sistema. Eu acho que numa fase inicial é interessante, a colonização inicial é interessante e depois você pode utilizar de acordo com a necessidade do seu sistema. Mas, por exemplo, vou usar a bactéria depois de toda a TPA. Eu acho desnecessário. Até porque bactérias, se você tiver nutrientes para elas, tiver alimentos para elas, elas se multiplicam de forma exponencial, entendeu? Então, depois que elas entraram no seu sistema, elas criaram as suas colônias, teve o seu inóculo, criou o equilíbrio inicial, essas bactérias se perpetuam desde que tem alimento para elas dentro do seu aquário.